ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu quero que você imagine uma coisa comigo agora. O que existe entre as duas palmas da minha mão? Vazio, certo? Um espaço vazio. Mas o que é vazio? Você consegue definir vazio? Vazio, na verdade, não existe. Assim como você já deve ter ouvido falar, que o escuro, ele não existe. O escuro, na verdade, é a ausência de luz. Quando você acende a luz, qualquer nível de escuridão, não importa qual seja, deixa de existir. Na verdade, não pode se deixar de existir algo que na verdade nunca existiu. O escuro é a ausência da luz. Da mesma maneira, o vazio é a ausência de qualquer coisa que o preencha, certo? Nesse momento, o meu braço vai preencher o espaço que estava vazio. E agora, novamente, haverá um espaço vazio. Esse conceito, ele é alegórico, não existe, não há espaço vazio. Você só não consegue identificar, você só não consegue determiná-lo para mim agora. Esse espaço, ele não existe. Vazio é a ausência de tudo aquilo que aguça os nossos sentidos. Se não existe alguma coisa para eu cheirar, se não existe alguma coisa para eu tocar, se não existe alguma coisa que eu enxergue, não existem cores, não existem formas, eu vou identificar como vazio. Vazio é a ausência de qualquer sentido que aguce as nossas capacidades. Muito bem. Antes que Deus tivesse criado tempo e espaço, antes que Ele desse estreia à existência de todas as coisas, Deus ele não estava em um espaço vazio. Porque se você colocar Deus dentro de um espaço vazio, significa que esse espaço é maior do que Ele. Olha para mim, eu estou dentro de algum lugar. Logo, esse lugar é superior a mim. Eu caibo dentro dele. Eu vou sugerir que você esteja dentro de casa. Estamos em 2020, ano da pandemia pelo coronavírus, e estamos em decreto de ficar e permanecer em casa. Então, eu vou sugerir que você está em casa agora. Mas independente de onde você esteja, esse lugar onde você está é superior a você, porque você cabe dentro dele, certo? Agora, esse lugar em que você está também está dentro de outro espaço. A sua casa está dentro da sua cidade. A sua cidade está dentro do seu país. O seu país está dentro do seu planeta. O seu planeta está dentro de um sistema solar e dentro de uma galáxia. E essa galáxia está dentro do universo. E o universo está dentro do quê? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
O primeiro nível de entendimento do Criador de todas as coisas, antes que ele tivesse criado, a gente consegue assimilar essas ideias através da fé. Você não precisa conhecer Deus em profundidade para ser salvo por Ele. Você não precisa, por exemplo, conhecer intimamente o dono da sua empresa. Você só precisa trabalhar para Ele. Da mesma forma, você não precisa ter um entendimento profundo de Deus. O que você precisa é servi-lo. O que você precisa é adorá-lo, glorificar o nome dele com o trabalho, com a sua vida, ganhando almas para o reino, pregando o evangelho, vivendo em santidade. Basicamente, essa é a forma mais básica de relacionamento. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é aquilo que não é aparente? Como você determina uma coisa que não é aparente? Da mesma maneira que eu expliquei que não existe escuridão e não existe vazio. Quando os seus sentidos falham, você deixa de determinar certa coisa. Por exemplo, se não tem como você enxergar, você vai determinar como escuro. Se não há o que tocar, o que ver, o que sentir, se não tem uma forma definida, você vai dizer vazio. E quando não existe forma, quando não existe silhueta, quando não existe uma geometria, quando você não consegue determinar aonde aquilo começa e aonde aquilo termina, você chama de não aparente. Não aparente. Você não pode determinar a aparência. Eu disse para você agora há pouco que você está dentro de um lugar. Você existe dentro do conceito de existência. Por quê? Porque você existe. Já Deus, ele está acima do conceito de existência. É o conceito de existência que existe dentro de Deus. Atos capítulo 17, versículo 28, está escrito bem assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Tudo o que existe, existe dentro de Deus. Deus, ele vai dar origem à existência, certo? E nós estamos dentro do conceito de existência. A existência, ela está dentro de Deus. Ela habita dentro de Deus. Já que nós entendemos que tempo e espaço estão dentro de Deus, Deus, ele não está dentro de um espaço, porque ele está acima de todas as coisas. Então, como você define aquilo que não é aparente? É simples de entender. Imagine comigo que Deus, ele não tem aparência, exatamente como o autor de aos Hebreus estava indicando. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, certo? Deus, ele não tem uma aparência determinada. Aí você vai falar para mim, tá, meus parabéns, você acaba de dizer mais uma heresia. Já não bastou falar que Deus não existe, agora está falando que Deus não tem aparência. A Bíblia determina que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus se parece com a gente, ou melhor, nós se parecemos com Deus. Eu quero te pedir uma chance para você continuar explorando junto comigo esse assunto, porque nós temos sim de Deus muito mais a aprender. Deus, antes que ele criasse qualquer coisa, ele não tinha dado origem a nada. Sabe esse negócio de aparência, silhueta, forma específica?
Foi Deus que inventou isso. Antes que Deus tivesse inventado esses tipos de coisas, esses conceitos, eles não existiam. Deus, ele não tinha aparência, ele se deu aparência. Mas isso foi depois da criação do tempo e do espaço, como nós veremos mais à frente. Deus, ele existe acima do conceito de existência, ou seja, ele não tem uma forma específica, porque forma não existe na dimensão de Deus. Ele não tem uma silhueta específica, porque na dimensão de Deus silhuetas não existem. Tudo isso existe dentro de Deus, dentro do conceito de existência. Deus, ele é acima, ele é absoluto, ele está sobre todas essas coisas. Eu vou pegar essa garrafinha de água. Imagina que essa garrafinha de água seja o universo. O que tem dentro desse universo? Aliás, vamos dizer que essa garrafinha é a existência em si. O que existe dentro dessa garrafinha? Existe água. Existe um elemento aqui dentro. Esse elemento existe aqui dentro, mas não fora dele. Por mais que eu mexa nessa garrafa, o elemento existe dentro dela e não fora, certo? Muito bem. Deus, ele é aquele que existe acima do conceito de existência. Eu estou fora. Mas você fala bem assim, tá, eu estou entendendo, Deus, ele está acima da criação, mas ali, você está dentro de um espaço, porque eu habito o conceito de existência, mas Deus, ele não estava como eu estou, dessa maneira, segurando a existência nas mãos e habitando um espaço à sua volta. Deus, ele cria espaço. Deus, ele vai arquitetar tempo e espaço. O nome disso é existência. Existência. É claro que por mais que a gente tente imaginar, nós não vamos conseguir enxergar Deus antes da criação de todas as coisas. A nossa mente não pode compreender essas informações, porque nós não temos uma maneira de comparar, nós não temos referência para conseguir comparar a pessoa de Deus antes da criação de todas as coisas. Por exemplo, se eu pedir para você imaginar 3 cores diferentes, é muito fácil para você: azul, vermelho e amarelo. No entanto, se eu pedir para você imaginar uma cor que não exista, você não consegue. Para algumas pessoas isso é óbvio, para outras pessoas não é tão óbvio assim. Cada um tem uma capacidade de raciocínio diferente. O meu raciocínio mesmo é lentíssimo. No entanto, a gente entende que imaginar uma coisa que foge daquilo que nós temos como referência é impossível. O nosso olho, a nossa visão humana, ela enxerga do infravermelho a ultravioleta. Nós temos essa capacidade de compreender as cores. Fora desse espectro, a gente não consegue compreender. Da mesma maneira é Deus. Nós entendemos de existência, nós entendemos de criação, porque nós estamos dentro desse conceito. Mas tudo que foge do conceito de existência, a gente não consegue desenvolver na nossa imaginação. Tudo que está fora do escopo da criação, tudo que existe acima desse conceito, nós não temos acesso. A nossa mente não pode decodificar esse nível de informação, porque foge de tudo aquilo que nós podemos usar como referência. Então, de onde foi que Deus veio? Essa primeira pergunta cai por terra, porque Deus não veio de lugar algum. O primeiro lugar foi Deus quem desenvolveu. Ele não estava em um lugar, porque não existe lugar que possa comportá-lo. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, está escrito assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra?
Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Os céus e os céus dos céus não poderiam comportar a grandeza de Deus. E todos os títulos, palavras, referências, todo o nosso vocabulário não será digno dele. Dizer que ele existe, gente, Deus está acima do conceito de existência. Dizer que ele é grande, Deus está acima do conceito de grandeza. Deus, ele está sobre todas as coisas e nada que existe pode contê-lo, porque ele deu o start da existência. Portanto, aonde Deus estava, de onde Deus veio, Deus não veio. Vir significa se locomover de um ponto a outro. Eu venho de determinado lugar. Deus, ele não veio, porque Deus não está sujeito ao tempo nem ao espaço. Nós estamos. Deus está acima desses conceitos, como eu tenho repetido muitas e muitas vezes. Qual é a origem de Deus? Deus criou o conceito de origem e não o contrário. Se Deus existe, qual é a sua origem? Se Deus teve um princípio, será que ele vai ter um fim? Deus, ele não tem princípio e nem fim. Ele é o princípio e o fim. Como eu disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele não está sujeito ao tempo. Deus, ele não teve uma gênese no sentido de ter ancestrais em comum como nós. Deus, ele não foi formado, criado por um princípio criativo antes dele, porque Deus, ele deu origem a todos esses conceitos que nos são familiares. Portanto, Deus, ele não tem começo, Deus, ele não tem final. Deus, ele não é Cronos, que devora aquilo que ele cria, que dá tempo determinado a todas as coisas. Deus, ele está acima de tudo isso. Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nunca houve um ancestral em comum, nunca houve Deus, nunca houve pessoa fora de Deus. Não existe um lado de fora. Quando você se pergunta o que existe além das paredes do universo, os cientistas indagam que exista outros universos, ou seja, o nosso universo é uma unidade dentre tantos outros incontáveis universos. Ou seja, isso significa que nós habitamos um multiverso. Existem esferas dimensionais fora das paredes da nossa esfera dimensional, desta que nos serve de habitação. No entanto, o que existe fora das paredes do multiverso? Deus, ele cria o multiverso. Fora das paredes do multiverso existe Deus. Fora de Deus não existe nada. Absolutamente nada. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é
o ômega. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10 está escrito assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Anuncio o fim desde o princípio. Deus, ele manipula, ele interfere e ele interage com a dimensão do tempo e do espaço. Tudo isso existe dentro de Deus. E Deus está sobre todas as coisas.